Vamos para o momento da palavra. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, vamos ler a partir do verso 1. Está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Do seu nome. Só até aí, curve sua cabeça mais uma vez. Vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, mais uma vez nos achegamos diante de Ti. Louvamos pela sua graça e pela sua abundante misericórdia que sempre repousa sobre nós. Louvamos o Teu santo nome porque essa noite também podemos celebrar mais uma vez aquilo que o Senhor fez em memória de nós na cruz do Calvário. Senhor, mais do que qualquer outro elemento dessa terra, qualquer outra questão que essa terra possa nos oferecer, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Cristo Santo, único. Essa paz, força e vigor para caminhar em meio a uma jornada tão difícil que nós trilhamos nessa terra. Enquanto o mundo, meu Deus, se degladia à nossa volta, enquanto todas as circunstâncias se opõem e o pecado tem avançado cada vez mais, as trevas têm manifestado todo o seu poder nessa terra, nós seguimos confiando e necessitando do nosso único e suficiente pastor. Se nós tivermos esse pastor, nós não precisamos de mais nada e nem ninguém. Que mais uma vez esse pastor zele por nós. Edifica-nos mais uma vez pelas suas santas palavras que vêm para nos guiar, para nos fortalecer, nos edificar, nos admoestar e guia os nossos caminhos mais uma vez. Fala conosco. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos corações, para que nós possamos receber as suas palavras e elas, de fato, venham nos sarar. Meus irmãos, mais uma vez, vamos avançar aqui na exposição do Salmo 23. Vocês sabem que nós temos feito uma mensagem para cada um desses versos do Salmo 23. Estamos nós aqui agora no verso 3. Se você reparou e você tem meditado nesse salmo, você percebe que esse salmo, ele constitui as declarações de cada uma das ovelhas para com o seu pastor. E não são as declarações do pastor para com as ovelhas. Pelo contrário, as ovelhas que estão declarando o cuidado e aquilo que elas recebem do seu pastor. Dessa maneira, esse salmo ele representa a proclamação do cristão que pertence à família de Deus e se alegra o Senhor, Deus, como o seu pastor. Nós podemos olhar para esse salmo e pensar que diante desse Senhor ser o pastor, de todo esse cuidado, nós podemos pensar que as ovelhas nunca vão necessitar do refrigério para suas almas. Contudo, isso acontece por diversas vezes. Acontecem nessa terra e que afetam as nossas almas. E nós, muitas vezes, se não tivermos a mão desse pastor, a condução desse pastor, nós ficamos sem rumo e sem direção. Davi, um homem que foi muito amado por Deus, por tudo que nós já conhecemos, de toda a sua história, foi um homem que sabia exatamente o que era estar abatido e desanimado. Ele provou diversas vezes o sabor da derrota na sua vida. Ele se sentiu frustrado ao cair em tentação e ao ser advertido pelo profeta Natã, se sentiu perdido ao ser confrontado pelo seu pecado naquela ocasião, sem saída.
filhos. Então Davi, ele estava completamente familiarizado com a amargura de se sentir desanimado e sem forças em si mesmo. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês também experimentam esses mesmos sentimentos que Davi experimentou. E quando Davi vem, ele fala aqui que ele é o bom pastor, que ele refrigera a alma, e ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, é porque ele já havia experimentado esse cuidado sobre a sua própria vida. Meu desejo e oração nessa noite é que esse verso seja como um alento para você, que vive nesse mundo de sofrimento e deseja ser restaurado pelo Senhor. Por isso, o título da mensagem é Sendo Restaurados pelo Bom Pastor. Que Ele restaure e guie suas preciosas e amadas ovelhas e que cada uma delas possam proclamar, como o próprio Davi proclamou: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Nesse verso 3 nós aprenderemos aqui praticamente 5 lições. Nós aprenderemos primeiramente que o bom pastor, ele zela pelas nossas almas. Em segundo lugar, aprenderemos que ele proporciona o refrigério necessário. Em terceiro, que ele nos guia pelos caminhos de retidão. Em quarto e último, eu falei 5, são 4, que ele faz isso mesmo sem merecermos esse cuidado. Recapitulando aqui nos versos 1 e 2, nós aprendemos que o pastor aqui é o Senhor de toda a terra, o Deus onipresente, onisciente, com todos os atributos que se apresentam na sua palavra. E que nós somos as suas ovelhas. E ovelhas dizem respeito realmente à sua semelhança biológica que nós temos com as ovelhas, no sentido de serem independentes, no sentido de serem fracas e no sentido de serem animais que precisam de um pastor para conduzi-las, não são animais individuais. Aprendemos também nos versos 1 e 2 que o bom pastor, ele cuida individualmente de cada ovelha. Ele não cuida do coletivo, ele cuida zelosamente de cada ovelha individualmente. Que ele proporciona o repouso para elas, o sustento diário e que ele concede o verdadeiro descanso. Então nós vamos aqui para a primeira frase aqui do verso 3. Ele diz: refrigera-me a alma. Quando ele diz aqui, refrigera-me a alma, vamos atentar para a segunda palavra aqui, para o artigo e a palavra, a alma. Primeira lição que nós aprendemos com o verso 3 é que esse pastor, ele zela pelas nossas almas. A alma aqui, nos seus originais, ela significa o âmago da pessoa, apontando assim para a alma, para o ser interior. A ideia é do ser como um todo, da pessoa como um todo, não somente o seu aspecto físico, mas também o seu aspecto interior, o seu coração. Aqui nós vemos o intenso cuidado e a provisão concedidos pelo bom pastor. Até aqui, aliás, nós vemos esse cuidado e essa provisão. Vimos que os aspectos que ele disse anteriormente, principalmente apontam para aspectos físicos das ovelhas, do cuidado físico, do amparo e de todos os aspectos físicos. E de repente agora ele vira e diz respeito à alma. Aqui nós vemos que uma das grandes preocupações do bom pastor é com a alma das suas ovelhas. O bom pastor não está preocupado somente em alimentar as suas ovelhas, ele não está preocupado tão somente em guiá-las pelo caminho correto, no sentido delas serem prósperas, delas terem descanso, sustento, proteção, mas o bom pastor zela por algo mais profundo. Ele zela pela alma das suas ovelhas. O próprio Jesus, que a Bíblia aqui, esse Salmo 23, ele faz um paralelo com João capítulo 10, onde Jesus, num dos eu sous que ele apresenta no Evangelho de João, ele fala: eu sou o bom pastor. Esse bom pastor mesmo nos alertou em Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aprendemos aqui, primeiramente, então, que o bom pastor está zelando pela sua alma. E eu te pergunto hoje, já no início desse sermão, a questão que fica para nós é: para onde está indo a sua alma? Se você morrer hoje,
você está seguro da sua posição em Cristo? Para onde você vai se daqui a alguns minutos ou algumas horas o seu coração parar de bater? Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, isso o Pai e o Filho sabem. Deus sabe o dia que nós vamos morrer, isso já está escrito desde a eternidade, desde o início de todas as coisas já está escrito o dia da nossa morte. Ele sabe o dia que nós vamos morrer. Mas a pergunta que fica é: você muitas vezes cuida muito bem do seu corpo. Você se alimenta, eu sei que às vezes você não tem a alimentação mais saudável possível. Eu sei que às vezes muitos não se exercitam regularmente, mas você se alimenta. Você se alimenta, você toma água, você consegue descansar, você tem o seu sono, você, então, proporciona aquilo que é necessário para o seu corpo sobreviver. Agora, fica a questão, e a sua alma? Eu volto para a pergunta, para onde você vai se você morrer daqui a algumas horas? Para onde você vai? Aos cristãos, o cristão verdadeiro, ele tem que ter a certeza de que sua alma está segura em Cristo e de que ele é um verdadeiro Filho de Deus que foi regenerado pelo Espírito Santo, justificado por Jesus Cristo e hoje vive em plena paz com Deus. O verdadeiro cristão, se você falar para ele, ele não tem problema algum em morrer daqui a alguns minutos. Ele está seguro com a sua posição em Cristo. Isso ele não fala por orgulho, ele não fala por vanglória, ele não fala porque ele mereceu alguma coisa, ele não fala porque ele comprou indulgências, ele não fala porque ele tem relíquias, ele não fala porque ele está seguindo a tradição, ele não fala por conta dessas coisas. Ele fala porque a posição dele está segura naquele que fez, naquele que ofereceu a sua alma como oferta pelos seus pecados. Ele está seguro dessa posição. Agora, aos cristãos, aos não salvos e aos desviados, eu pergunto para você: o que você está fazendo com a sua vida? Tudo que você disso tem te aproveitado? Você aqui que é um jovem, um adolescente, que tem pais cristãos que constantemente ensinam você, constantemente cobram de você, constantemente falam de Cristo para você e até agora você encontra-se numa posição de uma falsa segurança. Eu te pergunto mais uma vez, nada disso te aproveita? Salomão fala algo muito sábio em Eclesiastes capítulo 7. Ele diz que é melhor nós irmos numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, ali as pessoas depositam o coração. Sabe o que significa? Numa casa onde há luto, as pessoas estão diante de um corpo, diante da morte. Então elas refletem, naquele momento, elas passam a refletir para onde a alma delas está indo. E eu pergunto para cada um de vocês, para onde a sua alma está indo? Quando você se apresentar diante do juiz de toda a terra, que precisa que para entrar no céu e passar pelos portões celestiais, ele exige que você tenha uma vida perfeita. Eu te pergunto, quando você se apresentar diante desse juiz, que julga pelas suas leis, as suas leis exigem perfeição, você entrará no céu? A sua alma poderá passar e entrar na eternidade? O bom pastor, ele zela pela nossa alma. Aos não salvos e aos desviados, eu faço o seguinte alerta, que você nunca deve esquecer as sérias palavras do próprio bom pastor. Ele disse, em Mateus 16, 26, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro hoje para as pessoas é usufruir do mundo na sua plenitude. De todos os prazeres, de todas as ilusões, de tudo aquilo que o mundo pode proporcionar. E eu pergunto, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você é jovem, adolescente, que muitas vezes procura um relacionamento que quebra os princípios bíblicos, eu te pergunto, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você é empresário que tem uma empresa e constantemente, diariamente, está sonegando imposto. Eu pergunto para você, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Jesus também, o próprio bom pastor, alerta em Lucas capítulo 12, versos 19 e 20. Ele fala de um homem que tinha preparado toda a sua vida para curtir. Ele tinha grandes depósitos, então ele prepara os seus depósitos, então ele diz à sua alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Meus irmãos, nós estamos diante da questão que divide o mundo em dois campos: entre os salvos e os não salvos, entre os cristãos e os ímpios. Os cristãos, eles têm a sua segurança e a sua paz, que eles entrarão no céu. E os ímpios, desviados, aqueles que brincam com Deus, aqueles que não levam a sério os mandamentos, eles também têm a mesma segurança de que eles não estarão no céu. Pelo contrário, eles estarão no inferno. Eu te pergunto mais uma vez: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? O bom pastor, meus queridos irmãos e irmãs, ele zela pela sua alma. O bom pastor está preocupado se você vai estar no céu ou se vai estar no inferno. O próprio Jesus disse: não teme os homens, teme a Deus, que pode mandar tanto o seu corpo quanto a sua alma. Então aqui é que o pastor está preocupado com a alma das suas ovelhas. Ele não cuida tão somente do exterior, ele cuida do interior. Ele está preocupado com o ser interior, com a alma, para onde ela vai. O segundo aspecto é as primeiras palavras aí do verso 3. Ele diz: refrigera-me a alma. Segundo aspecto, nós vamos aprender sobre o refrigério que o bom pastor concede. Refrigera-me aqui não é, talvez a melhor tradução não seria refrigerar, seria sim restaurar. A ideia aqui é que ele restaura a nossa alma. E como ele restaura a nossa alma? Existe antes de responder essa pergunta, nós precisamos ir um pouco para a didática das ovelhas. E por que isso está escrito aqui, refrigera minha alma? Existe um grave problema que acontece no meio do rebanho das ovelhas, que é um problema conhecido por todos os pastores de ovelhas. De fato, eu falo aqui no âmbito da ovinocultura, que é a cultura de criar ovelhas. E o grande problema é o das ovelhas viradas. Parece até engraçado isso. Mas a ovelha, em determinadas ocasiões, ela fica deitada de costas, com as patas para cima, e ela fica se debatendo freneticamente, lutando para se colocar de pé, mas ela não tem sucesso algum. E na maioria dos casos, ela fica dessa forma, batendo as patas, frustrada, eu sei que é engraçado, e assustada. Ela fica lá, daquele jeito. É engraçado porque a Bíblia nos compara com essas. Você está rindo, mas você é essa ovelha aqui, tá? Você pode rir, mas eu e você somos essas ovelhas. E ela fica daquela maneira cômica, engraçada, mas para ela é uma tragédia, porque a ovelha não consegue se virar. É interessante que ela fica daquele jeito e não consegue se virar. E o que vai acontecendo com ela naquela circunstância? Se o pastor não for zeloso e aparecer no momento certo, a ovelha pode fatalmente morrer. Quando ela começa a se debater, acontece uma formação de uma bolsa de gases dentro dela, que vai se expandindo, e ela vai começando a retardar a circulação nas partes extremas da extremidade do corpo da ovelha. Isso vai fazendo com que a ovelha, se está num período de calor, ela morra dentro de poucas horas. Em poucas horas ela vai terminar morta, virada. E muitas vezes nós estamos exatamente, você riu, mas nós estamos exatamente como essas ovelhas. Muitas vezes nós enfrentamos dores, que nós estamos como essas ovelhas virados, e não conseguimos nos levantar. Perdemos a esperança, pouco a pouco nós vamos deixando de lado a palavra de Deus, pouco a pouco nós vamos deixando de lado a vida de oração, o culto começa a se tornar algo protocolar para nós, e pouco a pouco nós vamos morrendo. Isso acontece com, às vezes, o luto. Eu já vi pessoas serem
tomadas de tal forma pelo luto familiar, que a vida delas começa a se deteriorar, elas entram numa profunda tristeza, elas não conseguem sair daquela situação. Agora, eu já vi pessoas também, como o caso das ovelhas viradas, em relação ao pecado. Elas caem em determinado pecado, elas não conseguem mais encontrar saída para elas. Elas acham que acabou o mundo, que elas não são cristãos de verdade, e naquela situação ela fica e ela não consegue se levantar. E sabe qual que é o maior problema? É que muitos morrem nessa condição e terminam no inferno. Então, quando a Bíblia faz esses paralelos, ela não está fazendo paralelos sem qualquer sentido, pelo contrário, é para transmitir a precisão do que acontece conosco. E do que o bom pastor, que tem a condição de restaurar a nossa alma, do que ele nos restaura? Eu elenquei aqui duas situações. A primeira é a da corrupção do pecado. É engraçado que a palavra refrigerar-me aqui, ela dá a ideia também de voltar-se para Deus em arrependimento. É uma palavra usada para se referir ao povo de Deus, voltando-se do pecado para Deus. Não existe, meus irmãos, nada nesse mundo, nem qualquer pessoa desse mundo, que tem o poder de restaurar a alma que foi corrompida pelo pecado. Nada. Nenhum elemento que esse mundo tem pode restaurar uma alma corrompida pelo pecado. A partir do momento quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, e a partir do momento onde nós temos a declaração precisa do que aconteceu ali, que é em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então nós estamos corrompidos pelo pecado. Corrompidos pelo pecado também é um cristão, uma ovelha sincera, verdadeira, mas que caiu em pecado. E nesse momento ela está muitas vezes no lamaçal do pecado e não consegue sair desse lamaçal. Alguns aí se entregam à bebida, se entregam às drogas, se entregam ao adultério, à prostituição e a todas essas mazelas e todas essas questões envolvidas no mundo que acabam conduzindo essas pessoas para uma completa destruição das suas almas. Só existe uma maneira da sua alma ser restaurada pelo pecado. Isaías 53, capítulo 53, verso 10 diz: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, somente através de Jesus Cristo que nós podemos ser restaurados do nosso pecado. E como que ele faz isso? Por meio do Espírito Santo, ele convence o homem dos seus pecados. Ele abre os seus olhos da corrupção que ele se encontra e opera nele o novo nascimento. Se você não é uma ovelha de Cristo e está escravizada no pecado, a sua alma está escrava do pecado, saiba que só há uma maneira, há somente uma única verdade, há um caminho, há uma verdade, uma vida que só você pode para ser salvo da corrupção do pecado. É a própria declaração do bom pastor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através do bom pastor que você pode se livrar da corrupção do pecado. A outra questão que o bom pastor restaura a nossa alma é da tristeza e da alma abatida. Muitas vezes, como eu disse, quando nós nos abatemos, nós somos abatidos pelos nossos pecados, o bom pastor nos lembra que nós temos perdão em Cristo. Quando nós estamos abatidos e profundamente tristes pela condição desse mundo, nós somos lembrados de que ao final de todas as coisas, o bom pastor restaurará todas as coisas e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Quando nós somos abatidos pelas circunstâncias que abatem na nossa vida, que vêm para nos entristecer, nós somos lembrados de que o nosso pastor está nos guiando e soberanamente está conduzindo cada detalhe. No capítulo 23, leva-me para junto das águas de descanso. Nós vemos que o bom pastor que leva as suas ovelhas para junto das águas de descanso, que as ovelhas precisam de água para sobreviver e que elas não podem beber de águas impuras. O refrigério da alma é o resultado do cuidado do pastor, expresso no verso 2. Quando eu deixo o bom pastor conduzir-me para as águas de descanso, então automaticamente ele está restaurando e refrigerando a minha alma.
Meus irmãos, não há qualquer outra possibilidade de encontrar descanso nessa terra que não seja nele, em Jesus Cristo. Somente nele que a alma sedenta é saciada. Aquele que, porém, quiser beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O ser humano hoje, ele está tentando descanso em tantas coisas dessa terra. Até as ovelhas do Senhor muitas vezes estão dominadas pelas tristezas, às vezes por uma queda do pecado, às vezes por uma depressão que as abate. Sabe qual que é o maior problema? Elas não estão buscando o bom pastor. Elas não olham mais para o bom pastor. Elas não se voltam mais para o bom pastor. Quando as pessoas hoje se deparam com tragédias na sua vida e elas desejam a morte, desejam a sua destruição, elas pararam de pensar que o bom pastor está conduzindo cada detalhe soberano das suas vidas. Que ele, com detalhes e minúcias, está permitindo cada circunstância que cada alma está passando. E que essas pessoas, elas não podem se esquecer e não podem deixar de entender que somente nele que elas vão encontrar o verdadeiro descanso. O próprio salmista, no capítulo 42, verso 5, ele pergunta para a sua própria alma, você também pode perguntar, que está batida, ó minha alma? Porque pergunta para si mesmo, por que esse abatimento tem te tomado? Por que está abatido a minha alma? O que está fazendo com que a sua alma seja dominada pelo abatimento, pela tristeza? E o salmista mesmo responde, aliás, ele faz uma outra pergunta, por que te perturbas dentro de mim? O bom pastor pergunta para as suas ovelhas, por que vocês estão perturbadas? Ele diz, a resposta está no próprio Salmo 42, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, só em Cristo a nossa alma é plenamente restaurada. É interessante que quando um pastor acha uma ovelha naquela condição, perto da morte, virada, aquela ovelha, pelo contrário, ele faz como o bom pastor que nós temos no céu. Ele pega aquela ovelha nos seus braços, ele vira ela e ele começa a massagear os seus membros para aliviar aqueles gases e a ovelha possa, para que a circulação volte para as extremidades do seu corpo, para que ela comece novamente a se colocar de pé e continue fortalecendo e se levantando. É assim com um bom pastor sobre as nossas vidas. A ovelha virada tem um homem, um profeta, que foi um dos maiores profetas de Israel, que ele se encontrou com uma ovelha virada, Elias. Elias, quando ele recebe a ameaça de Acabe e de Jezabel, que queriam matá-lo, Elias vai para uma caverna e ele deseja a morte. Se o bom pastor não vai lá até a caverna de Elias, e não alimenta Elias, e não revigora Elias, e não dá ali uma manifestação poderosa do seu poder para Elias, Elias estaria naquela caverna até hoje. Se o bom pastor não exerce dessa mesma misericórdia e graça com Pedro, Pedro não seria o Pedro que nós conhecemos da Bíblia, mas seria somente um pescador qualquer, que ficou aí na história. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele ficou como uma ovelha virada também, achando que não havia espaço mais para ele no ministério, achando que não havia mais restauração para o caso dele. O nosso bom pastor, o terno bom pastor, foi até ele e perguntou para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde a ele que o ama por 3 vezes. As 3 vezes não foram à toa. As 3 vezes foram para restaurar Pedro por aquilo que ele havia feito. Ele havia negado o seu Senhor por 3 vezes. Em ambos os casos, nós vemos a graça e a misericórdia que foram demonstradas para restaurar essas ovelhas. Isso é um paralelo perfeito, porque de um lado nós encontramos a ovelha vulnerável, que somos nós, muitas vezes completamente imobilizados, e do outro lado está o Criador, atento, rápido e pronto para vir ao seu socorro, sempre paciente, terno e amoroso. É assim que Cristo faz conosco, ao nos convencer dos nossos pecados, para que nós encontremos paz nele, e nos consolar diante das tristezas, para que a nossa alegria seja completa somente nele, e em mais nada. É assim que ele se apresenta a mim e a você, suave, terno, compassivo. Não importa quando, onde ou como você esteja abatido,
o convite do terno e bom pastor é: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o bom pastor convida aqueles que não são as suas ovelhas e que não pertencem ao seu rebanho nessa noite para virem a Ele. Não adianta, você não vai encontrar respostas nesse mundo. Você não vai encontrar paz nesse mundo, você não vai encontrar solução para a sua alma nesse mundo, você não vai encontrar solução para o seu pecado nesse mundo. Mas no bom pastor você vai encontrar o descanso. No bom pastor você vai encontrar o refúgio. No bom pastor você vai encontrar o perdão, a misericórdia, aquilo que é necessário para restaurar a sua alma. Diante das tristezas, meus irmãos, o primeiro lugar do cristão não é correr para um psicólogo. O primeiro lugar do cristão não é correr para os remédios. O primeiro lugar para o cristão não é correr para todo e qualquer tipo de ajuda. O primeiro lugar que o cristão deve ir diante das suas tristezas é para o seu bom pastor. É o único que tem de fato condições de restaurar a alma e o ser de cada um deles. O outro aspecto, o terceiro aspecto que nós aprendemos aqui com o bom pastor é a parte B do verso 3. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Quando você estuda a questão das ovelhas, você vai perceber que as ovelhas precisam ser guiadas, porque quando elas são entregues a si mesmos, elas seguirão sempre os mesmos caminhos, até esses caminhos se tornarem gastos. Elas pastam nas mesmas colinas, até que essas colinas fiquem destituídas de qualquer vegetação. Os melhores rebanhos ovinos do mundo acabam sendo deteriorados e não têm qualquer condição de recuperação por falta de rodízio de pastagem, quando acontece um erro na administração da criação das ovelhas e quando acontece uma indiferença ou uma ignorância em relação aos seus pastores. A ovelha é um animal muitas vezes fraco e débil, ele não tem muita sabedoria. E ele vai ficar pastando no mesmo lugar. A comida vai se tornar insuficiente, ela vai ser contaminada pelas pragas que estão ali, ela não vai conseguir sair daquele lugar. As ovelhas precisam ser guiadas. Meus irmãos, nós temos uma jornada dificílima até o céu. É uma jornada que vai envolver muitos desafios. É uma jornada que nós sermos guiados. O próprio Isaías capítulo 53, verso 6, que é a maior profecia messiânica das Escrituras, diz que nós todos andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. A ovelha entregue à sua própria sorte, ela se desvia do caminho correto. Ela nunca vai encontrar o seu Senhor. Vai ser como essas ovelhas aqui. Inclusive um grande aqui, experiente, pastor de ovelhas, diz que nenhum outro tipo de gado exige uma atenção mais cuidadosa, uma orientação mais meticulosa do que o gado, ou do que o gado ovino, que é a cultura de criar ovelhas. Nós necessitamos constantemente ser guiados pelo próprio Deus. E eu te pergunto, o que tem guiado você atualmente? O que tem norteado a sua vida? Quais são as circunstâncias que têm fundamentado as suas decisões? Quando você vai tomar uma decisão, o que te influencia? O que norteia a tua vida? Você é conduzido por quê hoje em dia? Existem algumas opções. Você pode ser guiado pelo Deus desse século, como 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz. Você pode ser guiado pelo mundo. Você pode ser guiado pelas filosofias humanas. Você pode ser guiado pelos conselhos dos ímpios. Nunca se esqueça do alerta de Jesus em Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. As ovelhas entregues à sua própria sorte, elas vão sempre se desviar do caminho. Elas vão sempre seguir os impulsos dos seus corações enganosos, como diz Jeremias, e no final elas vão terminar num caminho de morte e de completa cegueira e destruição. Meus irmãos, não podemos esquecer que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus.
Por isso as ovelhas do bom pastor estão atentas à sua voz, e a sua voz é ouvida de forma muito clara e cristalina por meio da palavra de Deus. E eu pergunto mais uma vez, quando você vai tomar uma decisão na sua vida, o que norteia você é a palavra de Deus. As verdadeiras ovelhas de Cristo, elas estão atentas à sua voz. Lembra que João diz que as ovelhas conhecem a sua voz e seguem a ele? Conhecer a sua voz e seguir a ele quando eu vou tomar uma decisão na minha empresa, eu não vou pelo que é a melhor estratégia de negócios desse mundo, eu não vou porque é a melhor estratégia para eu ganhar dinheiro dessa forma. A única maneira e o que me norteia não são as filosofias do mundo, não são as estratégias de negócio, não é o que o mundo norteia. Claro, se isso estiver de acordo com a palavra de Deus, ok, mas se não estiver, o que me norteia é a palavra de Deus. A voz do pastor está ouvida aqui. Eu não preciso de profecias, de profetas, de sonhos, visões, revelações ou qualquer outra coisa. A palavra de Deus está plenamente revelada a mim. A voz do pastor é ouvida todas as vezes que eu pego o texto bíblico e faço exatamente como eu estou fazendo com vocês. Eu passo por cada verso, por cada vírgula, por cada ponto, por cada verbo, para entender a vontade do meu pastor para mim. Aí eu pergunto para você também, que às vezes está no meio de um relacionamento, o seu relacionamento está sendo conduzido de acordo com a voz do bom pastor? O seu casamento está sendo conduzido de acordo com a voz do seu pastor? A sua empresa está sendo conduzida de acordo com a voz do seu pastor? Se você nunca se esqueça disso, a ovelha não sabe ser guiada. Você não sabe a melhor decisão. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Não confie em si mesmo. Não confie na sua própria sabedoria. Para que Deus deixou 66 livros à disposição dos seus filhos, das suas ovelhas? Está aqui o som. Quando você quiser ouvir o som da voz do pastor, é esse som que você deve ouvir, ó. Esse som aqui é o som da palavra de Deus sendo passada, sendo estudada. É o som da voz do pastor hoje. Como eu disse, você não precisa de profeta, você não precisa de revelação, você não precisa de um culto que traz um sonho de alguém que foi no céu, no inferno, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Você precisa da palavra de Deus te guiando. O bom pastor, ele vai usar o Espírito Santo para nos guiar, e o Espírito Santo diz em João, e a palavra de Deus diz em João 16:13, que o Espírito nos guia a toda a verdade, e ele nos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. O Espírito Santo tem um objetivo nessa terra, nos consolar e nos guiar para a verdade de Deus e para ouvir a voz do bom pastor. Ele me guia aqui também no hebraico, significa descrever alguém que é conduzir alguém em segurança. Mesmo que essa pessoa passe por armadilhas, mas é conduzi-la de forma triunfante até o destino desejado e prometido. O povo de Israel, as verdadeiras ovelhas do Senhor que saíram no Egito, aquelas que se submeteram à sua voz e que ouviram a voz do bom pastor, passaram 40 anos no deserto, mas no final, elas herdaram a terra prometida, porque elas ouviram a voz do seu bom pastor. As verdadeiras ovelhas de Cristo nessa terra, podem passar nessa terra 30 anos, 40 anos, 50, 60, 80 anos, seja o tempo que elas viverem nessa terra. Aquelas que ouvirem a sua voz, vão ser seguramente conduzidas até o céu, para habitar com Ele para todo sempre. Só desfrutarão dos benefícios concedidos pelo bom pastor aqueles que se submetem à sua voz e, consequentemente, estão atentos à sua palavra. Quarto e penúltimo aspecto do texto do Salmo 23. Ele diz aqui, guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia não por qualquer caminho, ele me guia pelos seus retos caminhos. As veredas da justiça são as veredas acessíveis e planas. Como eu disse, se as ovelhas forem deixadas para se guiarem a si mesmas, elas se entregarão aos seus hábitos destrutivos. O pasto vai ficar danificado. Elas ficam infestadas de parasitas de todos os tipos. A terra se torna imprestável e o rebanho vai ficar magro e doente. São as pessoas nesse mundo que não são ovelhas de Cristo.
Elas buscam o prazer, elas buscam preencher o vazio das suas almas de todas as formas, de todas as maneiras. Cada dia tem terminado nelas uma destruição, morte, uma inanição. Estão vivendo como mortos espiritualmente. O povo de Israel, grande parte do povo de Israel que saiu do Egito, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 e Hebreus capítulo 3, que esse povo de Israel que escolheu guiar-se a si mesmo, o resultado foi que os seus cadáveres caíram no deserto, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Sabe o que isso significa? Uma das atitudes centrais para ser uma verdadeira ovelha do bom pastor é que ela deve negar a si mesmo e seguir o pastor. Esse é o requisito central, que a ovelha não sabe se conduzir nessa terra, ela precisa ser constantemente guiada pelo bom pastor. Deus em nenhum aspecto deixa seu povo carente, visto que Ele vai sempre sustentar o seu povo com o seu poder, vai revigorar o seu povo, vai vivificar o seu povo, e vai desviar do seu povo tudo quanto aquilo que é prejudicial, para que o seu povo possa andar pelas veredas confortáveis em planura e retidão. O bom pastor, meus irmãos, ele possui onisciência e é conhecido pela sua sabedoria inigualável. Então, pare de resisti-lo. Seja uma ovelha que reconhece a sua própria fraqueza, a falta de sabedoria, para com esse orgulho voraz de ser sábio aos seus próprios olhos. O povo de Israel que foi orgulhoso e murmurou contra o bom pastor, assim que Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, eles fazem os deuses e falam: vão adiante de nós e nos guiem. As ovelhas rebeldes, elas não se submetem à voz do pastor. As ovelhas rebeldes seguem os seus próprios caminhos, elas têm os seus próprios atalhos, elas têm a sua própria maneira de conduzir a vida delas. Há caminhos que aos olhos dos homens são caminhos de paz, mas o final deles são caminhos de morte. Querida ovelha do Senhor, volte para o Senhor. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus disse ao seu povo: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Deus é tão amoroso. Voltem para mim, filhos rebeldes, e eu vou curar vocês das suas rebeliões. O bom pastor quer conduzir cada ovelha para o seu reto caminho. A mensagem começa lá no início, dizendo para você para onde a sua alma tem sido levada, onde ela vai terminar se você morrer hoje. E aqui, caminhando para o fim, a mensagem vem e questiona para você: volta. Se você é um desviado, ou se você tem estado aqui na igreja e tem passado pelos sermões após sermões, tem ouvido a mensagem do Senhor, a mensagem é: volta. Volta, filho rebelde. E que você possa responder diante da chamada de Deus, como o salmista no Salmo 119, 176, que diz: ando errante, como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois eu não me esqueço dos seus mandamentos. Uma condição para receber o perdão de Deus é largar o seu orgulho de lado, é reconhecer quem você é se olhar no espelho e ver o estado espiritual da sua alma e poder dizer como o salmista. Ele disse o seguinte: eu ando como uma ovelha desgarrada, eu não estou sendo guiado pelo Senhor. Me procura, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O salmista está desesperado: Senhor, me procura. Me acha porque eu estou perdido, Senhor. Me acha porque eu estou tomado pela tristeza, Senhor. Me acha porque eu não sei para onde ir, Senhor. Quantas vezes eu já também estive debaixo dessa mesma condição e eu orava: Deus, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não me achar, eu não sei o que fazer. E você deve fazer: largue esse orgulho de lado. Para de querer conduzir sua vida do jeito que você quer. Ouve o bom pastor dizendo para você: volta, ó filhos rebeldes. Diga como salmista: procura o teu servo, porque eu não esqueço dos teus mandamentos. A palavra de Deus está sendo constantemente exposta diante dos seus olhos, constantemente sendo lançada diante da sua mente. E você está sendo, não consegue se esquecer dos seus mandamentos, que você diga como esse salmista. Um outro aspecto que nós aprendemos aqui pelos seus retos caminhos é:
Uma das razões pelas quais a ovelha cai daquela maneira, como eu disse, é por causa da sua lã. A lã, ela começa a se acumular na ovelha, a ovelha começa a ficar muito pesada e ela perde o seu senso de equilíbrio. Então ela tomba e não consegue se voltar novamente e ficar de pé. Sabe o que isso significa? O bom pastor vem e ele tosqueia a lã, ele tira aquele excesso de lã da ovelha para ela voltar e caminhar do jeito certo. O que isso significa? O bom pastor, o pastor zeloso que nós temos, ele vai permitir nós passarmos por várias questões nessa terra, que vão ser instrumentos nas mãos dele para nos guiar pelo reto caminho. A Bíblia diz que ele limpa o ramo que dá fruto, o ramo que está ligado nele, a ovelha que está com ele, ele vai tosquear. Ou o paralelo com João capítulo 15, ele limpa o ramo que dá fruto, para que ele produza mais frutos. Hebreus capítulo 12 diz que ele corrige os filhos a quem ele ama. Tiago capítulo 1 diz que a prova na nossa fé produz perseverança e para corrigir, e ela serve para produzir perseverança e para corrigir as nossas deficiências. E a prova da nossa fé, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, é para que ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que eu aprendo com isso? Todo esse processo, meus irmãos, é dolorido, mas é o Senhor quem está te guiando, querida ovelha do Senhor. Às vezes o luto, o desemprego, uma tragédia, uma perca, ou outras coisas que acontecem na sua vida, é o bom pastor, com seu cuidado e amor, sabendo que se você não passar por aquelas circunstâncias, você não vai ser guiado da forma correta. Vai doer e vai doer muito, não se engane. Mas em tudo isso, olhe para o bom pastor amoroso, chamando você, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não se esqueça que é o Senhor quem está te guiando. Para Ele mesmo, para que onde Ele está, você esteja também. Mas para estar nesse lugar, Ele vai fazer você passar por várias provações. Ele vai podar esse ramo. Ele vai tosquear essa ovelha, para ela caminhar em retidão de forma diante do Senhor, de forma graciosa diante do Senhor. E eu encerro com a parte final aqui do verso 3, que ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A última lição desse verso 3 do Salmo capítulo 23 é que nós não merecemos esse cuidado. Ele diz que Ele guia-nos por amor do seu nome. Na cultura hebraica, os nomes representam a personalidade. Por isso as pessoas zelavam pelo nome para preservar sua boa reputação. A reputação do eu sou, do bom pastor, repousa na fidelidade dele guardar as suas alianças e as suas promessas. Quando ele fala que ele vai agir por seu nome, vem junto com o conceito de manter a sua integridade pessoal. Ele age defendendo essa reputação, seja guiando você, seja te perdoando, te poupando ou te libertando. Salmo capítulo 106, verso 8 diz: mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Ele vive existencialmente porque Ele age fiel e beneficamente para aqueles que confiam nele. Se Ele perdesse uma ovelha ao longo do caminho da vida, devido a qualquer circunstância dessa terra, o seu nome seria manchado, a sua honra seria manchada, e ninguém poderia confiar nele, muito menos os seus filhos. Em outras palavras, a existência do eu sou na terra e o bem-estar do salmista e das ovelhas estão inseparavelmente ligados. João capítulo 10, verso 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não há paralelo, meus irmãos, não há comparação ao pertencer ao bom pastor. O bom pastor é algo, ele faz tudo isso por causa do seu nome, por causa do seu poder, por conta de tudo aquilo que ele é. E por conta da sua fidelidade, ele promete, essa é uma promessa nas Escrituras: as minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
Não tem Satanás, não tem força das trevas, não tem marxismo, não tem governo, não tem levante das trevas, não tem o movimento islâmico dominando o mundo, não tem nada dessas coisas que separam as ovelhas da mão do grande pastor. É isso que nos sustenta, meus irmãos. É isso que nos faz estar de pé. É isso que nos faz dormir em paz nas nossas camas, quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro. O bom pastor tem-nos nas suas mãos. As ovelhas estão nas mãos dele. Ninguém tem poder para arrancar absolutamente uma mísera ovelha, se ele não permitir. E ele já prometeu: as minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meus irmãos, nós não somos dignos desse cuidado. Nós não fizemos absolutamente nenhuma coisa nessa terra para receber esse cuidado, no sentido de merecermos qualquer aspecto desse cuidado de Deus. É a bondade de Deus que é a causa de tão grande liberalidade e bondade para conosco. Tudo que Ele concedeu é por amor do Seu nome. O fato de Ele nos escolher para que nós fôssemos as Suas ovelhas e executar em nós, em nosso favor, as funções de um pastor, tudo isso constitui uma grande bênção e procede inteiramente de Sua livre e soberana benevolência. No final, eu retrato aqui uma frase de um cristão que estava no seu leito de morte. E ele disse as seguintes palavras em consideração ao pastor fazer tudo isso por amor do seu nome. Ele disse o seguinte: eu tenho experiência com a bondade de Deus comigo em todos os meus dias. Em 6 problemas ou em 7, eu jamais deixarei de confiar nele. Não, nem no caso mais extremo. O bastante, porque tudo o que ele fez por mim até aqui não foi por qualquer mérito ou abandono meu, mas puramente pelo bem do seu nome. Na busca por esse mundo, no desempenho da sua promessa e para a glória dos seus próprios atributos e relações para o seu povo. Esse nome continuará sendo a minha torre forte e me assegurará de que aquele que me guiou e me alimentou durante toda a minha vida não me deixará agora. Não há nada tão belo, tão maravilhoso, tão consolador do que pertencer ao bom pastor. Por fim, nós aprendemos que o pastor zela pelas nossas almas, o nosso ser como um todo, não somente o físico, que ele concede o refrigério, ele restaura-nos da corrupção do pecado e das tristezas que nos assolam, que ele nos guia, porque nós não temos condições de nos guiar a nós mesmos, que os seus retos caminhos são os melhores caminhos para nós. Se nós formos entregues a nós mesmos, nós caminharemos em meio à cegueira e ao engano dos nossos corações. E nós não merecemos esse cuidado, e tudo o que Ele faz porque Ele é Deus, e porque Ele mantém tudo aquilo que Ele afirmou na sua palavra. Que você seja uma verdadeira ovelha de Cristo, se submeta à sua palavra, se volte para o seu pastor, e receba plenamente do seu cuidado, amor e graça. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Apresente sua vida nesse momento diante do seu Senhor. Se você é uma ovelha dele, agradeça a Ele pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua abundante misericórdia para com você. Se você tem sido, em algum momento, rebelde à sua palavra e à sua direção, eis o momento também para se arrepender e pedir perdão para Ele. Pedir perdão, pedir para que Ele guie a sua vida. Agora, se você é uma ovelha que está sendo consumida pela tristeza, está às vezes como aquelas ovelhas ali perdidas, sem perspectiva, sem esperança, estão ali quase morrendo. Peça para Ele refrigerar a sua alma. Se você não é uma ovelha desse pastor, eis a oportunidade para que se você se volte para Ele, peça para Ele: eu ando como uma ovelha desgarrada, procura o teu servo,
porque eu não me esqueço dos seus mandamentos. Senhor meu Deus, nós confiamos somente na sua graça e na sua misericórdia. Nós não temos qualquer esperança em nós mesmos, qualquer força em nós mesmos, para qualquer aspecto dessa terra. Nós precisamos do cuidado do pastor. Ô Senhor, restaura as almas que aqui se encontram, Senhor. Restaura as almas daqueles que estão abatidos e dominados muitas vezes pelo pecado. Restaurar a alma do pecador é levá-lo novamente a entender que há perdão em Cristo Jesus. Restaurar a alma daquele que não é uma ovelha é que ele saiba que em Cristo ele tem a esperança e o perdão dos seus pecados. Senhor, restaura aquele que está caído também. Existem pessoas que não estão conseguindo se levantar da sua própria condição. Que o Senhor, meu Deus, guie-as pela vereda da justiça por amor do seu nome. Pelas suas promessas, pela sua palavra, pela sua fidelidade ao seu povo, Senhor. Que o Senhor estenda a sua mão. Ampare as suas ovelhas, Senhor. Dá esperança, ensina-as em meio à tristeza, que elas que elas tenham plena segurança em Ti, pleno repouso no Senhor, e encontrem de fato com o bispo e pastor das almas delas, que é o Senhor Jesus Cristo. Ampara cada uma dessas ovelhas pela sua graça e pela sua abundante misericórdia, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos também celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Por favor, abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Os irmãos que vão ajudar a servir a ceia, por favor, podem vir aqui à frente. Meus irmãos, hoje nós temos o enorme privilégio de celebrar, mais uma vez, o evento que marcou para todo sempre a história das nossas vidas, que é o momento da ceia do Senhor. O momento da ceia do Senhor, como o texto bíblico diz aqui, não é um momento onde você pode ficar indiferente. Não é um momento onde você pode pensar em qualquer outra coisa que não ser na sua própria vida e na sua própria relação com o seu Senhor. Paulo, quando ele vem aqui, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Paulo está chamando cada um dos cristãos a fazer uma reflexão. Quando os irmãos estiverem passando a ceia, você vai examinar como está a sua relação com o seu Senhor. Você de fato tem uma aliança com o seu Senhor. Na ceia nós jamais podemos ficar indiferentes. Quando nós pegamos o pão nas nossas mãos, o pão simboliza o corpo de Cristo, que
que foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. A Bíblia diz que Ele entregou a alma dele como oferta pelos nossos pecados. Não há maneira de você pegar esse pão e ficar indiferente ou sentir qualquer outra coisa que não seja você ficar quebrantado, de saber que aquele pão é para que você se lembrasse todas as vezes que você pegar aquele pão e você se lembrar da forte dor que o seu Senhor sofreu no teu lugar. Não há como também ficar indiferente quando nós pegamos o suco de uva, que representa o seu sangue vertido na cruz, que representa o cálice da nova aliança, da aliança da graça que nós temos, porque o sangue dele remiu dos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje nós podemos viver em paz com Deus. O convite nessa noite, então, é para que você não fique indiferente, mas para que você lembre de tudo aquilo que esse Senhor, o bom pastor, ofereceu no seu lugar. Não fique indiferente. Que nada ocupe a sua mente nesse momento que não seja você lembrar daquilo que o seu Senhor fez por você. Do alto preço que Ele pagou por conta de cada um dos seus pecados. E que você examine-se a si mesmo. Como está a sua vida com o seu Senhor? Como está a sua aliança com o seu Senhor? Como você tem conduzido a sua vida durante esses meses, ou essas semanas que antecedem, mais uma vez, uma ceia diante de nós? A sua vida mostra que, de fato, você tem uma aliança com o seu Senhor. O convite da ceia é para que você reflita se você, de fato, tem uma aliança graciosa com o seu Senhor, com aquele que verteu a sua vida por você. Os irmãos vão passar com a ceia e que você faça essa profunda reflexão.